Olá pessoal, eu sou o Felipe Nassau, nutricionista e professor de educação física. A gente está aqui para mais uma aula online completa. Então, se você ainda não é paciente, aqui na descrição do vídeo aqui embaixo tem os links para você agendar a sua consulta e também para outros serviços como os cursos de alimentação saudável. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já ativa as notificações do sininho do YouTube para você receber sempre que tiver aula nova. E se você puder, deixa um like pra gente e também já compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu Facebook, do seu Instagram e com seus grupos de WhatsApp para que a gente consiga sempre manter essa qualidade de aulas completas e gratuitas. Vamos embora? E a aula de hoje é sobre tireoide, a gente vai falar sobre hipertireoidismo, sobre hipotireoidismo e sobre a tireoidite de Hashimoto. Vamos nessa? E se você é novo por aqui, para ter uma correta compreensão da aula de hoje, é importante que você tenha assistido a aula base número 1, que fala de nutrição, a aula base 2, que fala de exercício, e a aula base 3, que fala de sono. Se você ainda não assistiu, tenta começar por elas, e o link para elas está aqui no catálogo de aulas na descrição do vídeo. E eu começo a aula explicando como é que a gente regula os hormônios da tireoide. Então, nosso sistema nervoso lá no hipotálamo estimula a glândula hipófise a produzir o hormônio TSH, que cai na corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, ele tem receptores para ele na tireoide, e a tireoide, reconhecendo o TSH, produz o T3 e o T4, que fazem o nosso metabolismo aumentar, que eu vou explicar lá na frente que não é só o gasto de calorias, é muito mais do que isso. E esses hormônios T3 e T4, uma vez na corrente sanguínea, inibem o eixo do hipotálamo e o eixo da hipófise em relação à liberação do TSH, para que a gente não tenha nem T3 e T4 de menos e nem T3 e T4 de mais. E a nossa tireoide é formada pelas células foliculares, que é onde eu tenho a produção do T3 e T4, tenho as células T, que produzem a calcitonina, e eu tenho as paratireoides, que produzem o paratormônio. E a nossa glândula tireoide participa ativamente da regulação do cálcio no nosso organismo para que não tenha falta nem excesso de cálcio em nenhum órgão, sistema ou tecido que precise do cálcio. Então, quando a nossa tireoide detecta uma alta concentração de cálcio no sangue, ela produz o hormônio calcitonina, que leva esse excesso de cálcio para o nosso osso, estimulando a mineralização, estimulando a calcificação, e também diminui a absorção do cálcio derivado da alimentação. Então, nosso intestino absorve menos cálcio na presença de calcitonina. E os nossos rins eliminam mais cálcio através da urina na presença da calcitonina. E como consequência, eu tenho uma redução da concentração do cálcio no sangue, por menor absorção, maior eliminação e maior calcificação. E as nossas paratireoides produzem o hormônio paratormônio, que faz exatamente o contrário. Ele aumenta a absorção alimentar do cálcio, diminui a eliminação do cálcio através da urina e aumenta a saída de cálcio do osso. É um hormônio que ajuda a desmineralizar o osso. E, como consequência, eu tenho um aumento da concentração de cálcio no sangue, e esse aumento da concentração de cálcio no sangue estimula novamente a calcitonina. Então, eu tenho um ciclo perfeito de autorregulagem. E o T3 e o T4 ativam fatores no núcleo da célula em relação ao DNA para aumentar a transcrição de genes para a atividade que eu quero que essa célula faça naquele momento, aumenta o transporte ativo de íons através das membranas das células para garantir um aumento da atividade metabólica dessa célula, aumento o número e a atividade das mitocôndrias, que é onde eu extraio energia para a minha célula conseguir utilizar adequadamente. Então eu aumento o metabolismo de carboidrato, de gorduras, e aumento a minha taxa metabólica basal. E aí sim eu começo a falar em gasto calórico diário, por exemplo. Aumento no sistema circulatório o débito cardíaco, que é a quantidade de volume ejetado pelo coração por unidade de tempo. Então eu vou ter uma frequência cardíaca aumentada, uma força de ejeção maior e uma pressão arterial maior, para que o meu sangue chegue nas minhas células, levando oxigênio, levando nutrientes, levando carboidrato, levando vitaminas, levando minerais. Então, para o meu corpo funcionar, eu preciso levar
fonte de energia e oxigênio para essas células cumprirem as atividades que são necessárias para cada instante. E eu também ajudo a regular o metabolismo muscular, ajudo a regular o metabolismo do sono e regulo também outras glândulas endócrinas, ou seja, glândulas que produzem hormônios também dependem da chegada do T3 e do T4 para que sejam ativadas e produzam os hormônios que devem produzir. Além disso, eu também tenho um aumento da motilidade lá no sistema digestivo, eu aumento os movimentos peristálticos, né? E também estimulo o crescimento. E quando eu falo de crescimento, eu não falo só de tecido ósseo e de crescimento em estatura. Eu falo também no crescimento das unhas, da pele e do cabelo. Falo também de reparos em relação ao músculo, o intestino, os vasos sanguíneos, porque a gente está constantemente sofrendo danos e constantemente reparando o nosso corpo para que ele continue funcionando adequadamente. E para isso, eu preciso dos hormônios da tireoide. E lá na sua tireoide eu tenho a tireoglobulina que armazena a tirosina, que é um aminoácido que vem lá da digestão das proteínas. Então a gente já começa a falar de nutrição sobre a importância do consumo de proteínas para ter uma quantidade adequada de tirosina. E é lá também que eu tenho uma iodação dessa tirosina, formando o T4 e o T3. Mas para essas reações químicas ocorrerem de forma adequada, eu preciso de concentrações adequadas de zinco e de selênio. E a gente começa falando sobre o hipertireoidismo, que é um quadro onde eu tenho uma hiperestimulação das células da tireoide a produzir o hormônio T3 e T4. E a causa mais comum é a doença de Graves, onde eu tenho imunoglobulinas tireoestimulantes, ou seja, anticorpos que atuam como se fosse o TSH se ligando nas células foliculares da tireoide, causando uma hiperestimulação a produzir o T3 e o T4. Outra causa é a doença de Plummer, onde eu tenho mutações adquiridas no gene do receptor de TSH. Ou seja, na doença de Graves eu hiperestimulo o receptor com esse anticorpo, e na doença de Plummer eu tenho o receptor hiperativo e, consequentemente, eu tenho uma hiperfunção da célula, porque cada vez que o TSH liga no receptor, eu ativo ele muito mais do que deveria ativar. E eu sei que inflamações na tireoide também podem hiperestimular a função dela. A tireotoxicose medicamentosa é um quadro onde eu tomo um excesso de T3 ou de T4 via medicamento para tratar o hipotireoidismo e acabo tendo excesso de hormônio e, consequentemente, as mesmas repercussões do hipertireoidismo, ou então eu posso estimular a minha tireoide com algum tipo de câncer na tireoide, principalmente o carcinoma folicular. E os sintomas mais característicos do hipertireoidismo são o nervosismo, a oscilação de humor com facilidade, a fadiga mais extrema, a sudorese, o suor excessivo, o emagrecimento rápido, principalmente envolvendo uma grande perda de massa muscular, o excesso de fome, diarreias frequentes, tremores e taquicardia, que é a aceleração do batimento cardíaco, e a exoftalmia, que é como se o olho estivesse sendo empurrado para fora, e a imagem mais característica do hipertireoidismo. E o hipertireoidismo normalmente é tratado com medicações para tentar reduzir a secreção de hormônios tireoidianos, mas no caso do insucesso das medicações, eu também posso tentar uma cirurgia onde eu retiro totalmente ou parcialmente a tireoide, ou através do iodo radioativo, onde eu mato as células da minha tireoide. E também eu vou ter que fazer o tratamento oftalmológico para conter a exoftalmia, como eu falei no slide anterior. E no campo da dieta eu preciso aumentar a quantidade de água, porque o organismo com metabolismo mais alto, ele precisa de mais água. Eu preciso aumentar a energia entre 30% até 100% em relação ao indivíduo que não tem o hipertireoidismo. Preciso observar com mais cuidado o cálcio, o fósforo e a vitamina D, porque o indivíduo com o hiper, ele tende a perder mais massa óssea. Vou tomar cuidado com excesso de fibras para não irritar o meu trato digestivo, mas também eu tenho que tomar cuidado para não ficar muito pobre em fibra e acabar desenvolvendo desbiose e os problemas característicos da desbiose intestinal, como eu já falei em todas as outras aulas do canal. E também vou reduzir o consumo de cafeína, uma vez que a cafeína aumenta a irritação do trato digestivo e pode favorecer as diarreias.
Vou promover a melhora do sono e a melhora do estresse através da dieta saudável, exercício regular e também da saúde mental. Porque, como a maior causa para o hipertiroidismo é a doença de Graves, que é uma doença autoimune, quando eu tenho um organismo mais saudável, eu tendo a conseguir fazer com que os medicamentos consigam agir bem de forma a diminuir a chance de precisar de uma cirurgia ou do tratamento com iodo radioativo. Então, todo esse gerenciamento do quadro de saúde é fundamental. E no hipotiroidismo, eu vou ter uma redução do débito cardíaco, da frequência cardíaca e da pressão arterial, um ganho aparente de gordura, uma obstipação maior intestinal, uma dificuldade em evacuar, uma piora no crescimento. E lembra que quando eu falo de crescimento, eu falo de todo o crescimento de tecido no nosso corpo. Eu vou ter um aumento do colesterol, vou ter uma fadiga associada à sonolência e vou ter sintomas de depressão em mais de 40% dos pacientes com hipotiroidismo quando eles não estão tratados. Então, muitas das vezes você vai acabar buscando o psiquiatra com sintomas de depressão para lá na frente descobrir que você estava com hipotiroidismo, o que não quer dizer que você não possa ter depressão sem ter o hipotiroidismo, mas caso os sintomas estejam sendo causados pela baixa produção dos hormônios da tireoide, enquanto você não tratar a tireoide, provavelmente a depressão não vai ter um sucesso no tratamento. E vale lembrar que tanto o hiper quanto o hipotiroidismo aumentam o risco de fraturas ósseas. O hiper, porque induz a osteoporose, reduzindo a mineralização do osso e tornando o osso mais frágil. E o hipo, apesar de aumentar a mineralização, ele não melhora a matriz proteica. Então acaba que eu tenho um osso muito mineralizado, com pouca proteína, consequentemente tem um osso muito rígido. E essa rigidez também favorece as fraturas. E no campo da dieta eu preciso observar com cuidado o zinco e o selênio, uma vez que eles são minerais relacionados ao aumento da produção do T3 e do T4, e também preciso observar todas as outras vitaminas e os minerais, uma vez que eu tenho participação delas em todo o metabolismo celular e também na recepção dos hormônios da tireoide para o bom funcionamento deles. Preciso monitorar a distribuição de refeições, o grau de estresse, a qualidade de sono e até a recuperação muscular, uma vez que o excesso do hormônio cortisol e a falta do consumo de carboidratos estão relacionados a uma redução da sensibilidade no receptor de TSH e também a uma redução na produção de T3 e T4, por motivos óbvios. Se o meu corpo está percebendo que eu não estou trazendo a quantidade de energia adequada para ele, ou que ele está produzindo hormônios que são aumentados em situações onde eu tenho falta de nutriente, não faz sentido ele estimular o crescimento e o metabolismo. Então eu preciso de uma quantidade adequada de energia no meu corpo para tratar essa tireoide. Eu preciso do treinamento físico de alta intensidade. Obviamente, se você é sedentário, você não começa treinando com alta intensidade, mas é importante que você tenha um progresso no grau de esforço, tanto no aeróbio, que pode ser intervalado, ou até contínuo, mas desde que a intensidade seja mais alta, e também preciso da musculação progredindo para melhorar a função da tireoide. E aí eu vou entrar também na exclusão dos plásticos e das latas, porque os revestimentos das latas são plásticos, e a gente tem o bisfenol, os fitalatos, que reduzem a produção do hormônio T3 e T4, também reduzem outros, pioram a função de hormônio sexual, mas a aula hoje é de tireoide, e também preciso controlar alimentos bociogênicos. E lembrando alguns parâmetros que atestam que você está tendo uma boa qualidade de sono. Então, pelo menos 7 horas de sono iniciando antes da meia-noite, sem nenhuma interrupção, inclusive nenhuma interrupção para urinar. Passando o dia bem disposto, mesmo se você não tiver consumido nada que tenha cafeína nesse dia. Se você está tudo ok com esse checklist aqui, provavelmente seu sono está bom. E os alimentos bociogênicos são grupos de alimentos que podem interferir na função da tireoide, como os tiocianatos, que podem reduzir a produção do T3 e do T4, como, por exemplo, as brásicas, o repolho, couve-flor, brócolis, mostarda, nabo, a mandioca, o broto de bambu, a batata doce, o amendoim e o tabaco, que não é um alimento. As isoflavonas da soja também podem inibir as medicações para tireoide, então a gente precisa observar com cautela. Mas, obviamente, você não precisa ficar com medo
desses alimentos, uma vez que o exagero em tiocianatos pode vir a ser prejudicial. Na verdade, é ter um controle sobre o excesso de soja, caso você esteja medicando a tireoide, e, obviamente, parar de fumar. Aí faz diferença pra caramba. E vale a pena prestar um pouquinho mais de atenção também nos produtos da reação de Maillard, que são evidenciados pelo tostadinho do alimento quando eu faço o alimento passar de 100 graus Celsius, como a casca do pão, o biscoito, cereal matinal, bolo, panqueca e todos os alimentos em geral, principalmente os ricos em carboidrato, onde eu superaqueço. Essa reação de Maillard produz algumas substâncias que a gente chama de agente de glicação avançada, que são semelhantes à ligação da glicose com a proteína no seu corpo quando você tem excesso de glicose, como no diabetes, por exemplo, e pela facilidade do corpo perceber aquilo como um agente inflamatório, o nosso corpo acaba atacando esse nutriente como se ele fosse um invasor, e aí eu acabo tendo mais inflamação no organismo. Em relação à tireoide, eu tenho evidência importante de que o excesso de alimento com reação de Maillard pode piorar a função da tireoide também. E esse assunto da reação de Maillard foi melhor tratado na aula base, na aula de diabetes, mas de qualquer maneira, vale o que a gente vem falando sobre a reação de Maillard em todas as outras aulas. Priorizar os alimentos frescos, como as frutas, priorizar os carboidratos cozidos em água ou no vapor, para a gente diminuir a exposição a esses agentes da glicação avançada. E eu vou ter também algumas substâncias que competem com o iodo na ligação com a tirosina, impedindo uma boa produção dos hormônios da tireoide. E eu vou ter, dentre eles, o cloreto presente no hipoclorito de sódio, que é a nossa água sanitária, que eu posso utilizar na limpeza ou também na higienização das hortaliças e das frutas, por exemplo. Mas se eu utilizo essa água sanitária numa diluição incorreta, se eu não faço um pós-lavagem adequado, se eu não faço todo o passo a passo de higiene dos alimentos, eu posso me contaminar com o hipoclorito de sódio. Se eu também trabalho com limpeza e não uso máscara e fico inalando em excesso essa água sanitária, eu também posso ter algum grau de contaminação pelo cloreto. E se eu tenho um consumo do adoçante sucralose e que eu tenho cloro presente nele, o que acontece? Como eu já expliquei nas outras aulas, eu posso induzir a desbiose intestinal. Mas aqui na aula de tireoide eu vou ser um pouco mais específico. O cloro da sucralose pode interferir na nossa produção de hormônios da tireoide. Então, mais um motivo para você não ficar usando adoçante. E eu vou ter o fluoreto, que vai estar relacionado à água de má qualidade, que também pode impedir uma boa produção de hormônios da tireoide. O brometo, que eu vou ter no refrigerante, naquelas bebidas isotônicas e antibacterianos de piscidas, pesticidas de lavouras de tomate, cebola, morango e tabaco. E eu tenho os nitratos, que diminuem a captação de iodo pela tireoide, também sendo bociogênico, que eu vou encontrar na beterraba, no espinafre, mas onde eu preciso tomar cuidado mesmo é que o nitrato é utilizado em larga escala como conservante nos embutidos, nas carnes processadas em geral, como nuggets, hambúrguer de caixinha, linguiça, salsicha e todas as carnes industrializadas de forma geral nas carnes processadas. Que a gente já explicou na aula base que o nitrato reage com a carne formando a nitrosamina, que é um dos compostos mais relacionados com câncer do trato digestivo, mas a fração que não reagiu com a carne piora a função da sua tireoide. E no final das contas, o que é importante de cada orientação dessa? Higienizar os alimentos de forma adequada, seguindo todo o passo a passo indicado pelo fabricante do produto de higienização. Caso eu trabalhe muito tempo com limpeza usando água sanitária, usar equipamento de proteção individual, evitar adoçante. Água, nem sempre a gente vai ter como controlar. Refrigerante, bebida isotônica, dá pra gente evitar, caso eu seja um atleta, eu tenho como repor os meus eletrólitos de outras maneiras. Antibacterianos de piscina, eu prefiro que você faça natação do que fique com medo do brometo que pode estar na água. E no caso dos pesticidas, sempre que eu puder, do tomate, cebola e morango, comprá-los de forma orgânica ou então com uma procedência adequada, porque se o pesticida for aplicado de forma adequada, respeitando a quarentena e for uma produção consciente, eu vou ter
resíduos muito pequenos de prometo nesses alimentos. E, obviamente, parar de fumar. Então, em relação aos nitratos, eu não preciso morrer de medo da beterraba. Como beterraba, como espinafre, é legal. Mas sempre que eu puder evitar os embutidos, vai ser uma medida interessante. E no caso da tireoidite autoimune de Hashimoto, eu vou ter um aumento na produção de anticorpos, de imunoglobulinas, anti-tireoperoxidases e anti-tireoglobulinas, ou seja, anticorpos que atacam proteínas da sua tireoide, consequentemente matando algumas células da sua tireoide pela inflamação, pela tireoidite, e progredindo para uma redução da sua competência em produzir o T3 e o T4. Então, é uma doença que vai progredindo no início, nem sempre ela precisa ser medicada, mas vai chegar um momento que a produção de T3 e T4 vai cair e que você vai precisar medicar, igualzinho faz com o hipotireoidismo. Lembrando que eu tenho que tomar cuidado e monitorar esse tratamento com o seu endocrinologista, uma vez que o excesso de medicação pode induzir a tireotoxicose, né, que é o aumento dos sintomas do hipertireoidismo pelo excesso de medicação. E a falta de medicação também não adianta, porque eu vou ter os sintomas e as complicações do hipotireoidismo. Então, como toda doença autoimune, eu sei que se eu conseguir reduzir a inflamação, eu posso atenuar a produção dos anticorpos. Então, eu tenho que observar com cuidado a minha saúde intestinal, o meu grau de inflamação derivado da disbiose intestinal e também do excesso de gordura saturada, do excesso de açúcar, do excesso de glicação e de todas as bobagens que eu consumo. E também vou rastrear se existem outras doenças autoimunes, principalmente doença celíaca, uma vez que o indivíduo com doença celíaca não tratada, ele vai estar num quadro de inflamação intestinal muito importante, com um grau de inflamação aumentado, potencializando o grau de agressão da tireoidite de Hashimoto, e também porque eu vou ter uma má absorção de nutrientes, comprometendo a produção de T3 e T4. Fazendo uma breve revisão sobre o nosso intestino, eu tenho bactérias boas e bactérias ruins no meu intestino. As bactérias boas dependem de um bom consumo de fibra nas frutas, dos cereais, das raízes, dos vegetais, assim como as bactérias ruins se alimentam prioritariamente de açúcar, gordura saturada, de alimentos que você tem intolerância e não esteja tratando, esteja consumindo alimento apesar da intolerância, porque uma vez que você não consegue fazer uma boa digestão daquele alimento, ele sobra para essas bactérias fazerem fermentação e proliferarem. Quanto mais bactérias ruins eu tiver no meu intestino, maior o grau de agressão que eu tenho à mucosa intestinal, fazendo com que esse intestino que tem as células bem juntinhas passe a ter as células mais afastadas. E essas células mais afastadas estão relacionadas a uma maior translocação de bactérias que habitam o seu intestino para a corrente sanguínea. E com isso, eu aumento a inflamação dos seus tecidos e órgãos, consequentemente, piorando a função de todos eles, incluindo a tireoide. Então eu sei que quando eu tenho intestino inflamado, eu vou ter uma digestão e absorção piorada, consequentemente uma deficiência nutricional mais aparente. E eu vou ter uma eliminação de toxinas menos eficaz, porque na hora que o meu fígado tentar eliminar, ele vai jogar no intestino e eu vou acabar reabsorvendo. Lembrando também que o consumo de agrotóxico, corante, adoçante, conservante e de álcool também repercute negativamente sobre a saúde intestinal. Então é fundamental eu parar com esse terrorismo nutricional e com essa desinformação nutricional, onde eu fico morrendo de medo dos bociogênicos como a mandioca, das brássicas, da beterraba, fico com medo de agrotóxico e deixo de comer morango e tomate. Cara, você nem come morango e tomate. Fico achando que o chá verde vai me matar, fico lá ouvindo o médico falando bobagem na internet que tem que tomar Lugol, tem que usar o sal pragado. Não, cara. Você precisa beber mais água, comer mais vegetais, comer mais frutas, comer mais os cereais integrais, comer mais as raízes, inclusive a batata doce e a mandioca, melhorar o corte das suas carnes e consumir a quantidade adequada de proteína que boa parte das pessoas não consome, e quando consomem, estão consumindo essas carnes de forma processada. Precisa aumentar as gorduras boas para as minhas membranas celulares serem mais saudáveis.
preciso de exercício adequado, eu preciso de sono adequado, eu preciso reduzir mesmo refinado, açúcar, refrigerante, gordura animal, gordura trans, corante, conservante, adoçante, álcool. E no caso da tireoide, eu preciso seguir o tratamento médico de forma consistente e de forma adequada. E eu preciso analisar caso a caso para ter uma prescrição nutricional individual, uma vez que as necessidades nutricionais são individuais. Então eu sei que o excesso de alimentos, por exemplo, o excesso de carboidrato, mesmo que seja de boa qualidade, se eu fraciono ele de forma inadequada no dia, ou dou em excesso mesmo, eu induzo uma maior glicação, aumentando a inflamação do organismo, piorando a função dos tecidos e dos órgãos, consequentemente piorando a função da tireoide, como a gente abordou aqui na aula. Eu tenho que observar também que a maioria dos diagnósticos de perturbações da tireoide envolvem o hipotireoidismo e envolvem a tireoidite de Hashimoto. Então, observar que na maioria dos casos eu vou precisar promover uma perda de gordura ou tratar uma obesidade, um sobrepeso causado pela doença. E eu preciso observar também que a falta de alimento, de nutriente e a má distribuição também podem piorar alguns hormônios, como o cortisol. Então, se eu acabo fazendo um corte de calorias muito exagerado, ou se eu faço uma distribuição ruim do meu carboidrato durante o dia, em poucas refeições ou com espaço muito grande, eu dou margem para aumentar a produção do hormônio cortisol. E esse hormônio cortisol aumentado está relacionado a pioras do sono e também aumento da resistência ao TSH e piora no T3 e no T4. Então eu preciso observar todos esses dados para gerar uma prescrição adequada. E no caso do hipertiroidismo, eu falei que eu podia aumentar o metabolismo em 30% a 100%. Quem é o paciente que aumentou 30%, quem é o paciente que aumentou 50% e quem é o paciente que aumentou 100%? Quanto de energia que eu vou dar para cada um, como é que eu vou distribuir, como é que eu vou fazer o manejo das fibras. Então, para todo esse tratamento dietoterápico, combinar com um bom tratamento global, unindo o exercício, a qualidade do sono, a saúde mental e o tratamento medicamentoso, eu preciso dessa tal precisão. Assim como eu preciso de uma dieta boa para amenizar possíveis efeitos colaterais das medicações, uma vez que não tem como a gente fazer um bom trabalho sem as medicações. E além disso, eu tenho que observar com cautela as preferências alimentares do paciente, a rotina do paciente e tem que observar também as possibilidades alimentares do paciente. Cumprindo tudo isso, eu consigo um tratamento tranquilo e eficaz. E se mesmo com a ajuda do nutricionista você apresenta dificuldade em melhorar a sua alimentação, sugiro dar uma olhadinha nessas duas aulas sobre comportamento alimentar aqui no canal. Um agradecimento especial à nutricionista Andréia Torres, que foi minha professora de dietoterapia na graduação de nutrição, que gentilmente cedeu o material para que eu pudesse utilizar nessa aula. Sigam ela aqui no YouTube, vocês vão gostar muito, ela posta semanalmente aqui, vale muito a pena. Um agradecimento especial à nutricionista Stephanie Karen, que me ajudou a construir esse conteúdo. Esse é o Instagram dela e os contatos estão aqui na descrição. E caso você queira um pouco mais de aprofundamento sobre esse e outros temas em relação a exercícios físicos, entre no site do Dr. Paulo Gentil, o nerdflix.paulogentil.com, ou siga Dr. Paulo Gentil no Instagram. E o acesso à informação não garante que você vai saber usar. Então aqui fica o contato do professor Vinícius de Paula e do professor Thiago Machado, que são meus colegas aqui no grupo de estudo, que sempre auxiliam na criação das aulas e que atuam como personal trainers. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Caso você tenha gostado, aqui na descrição do vídeo ficam os links para todos os serviços que eu presto para agendar consulta, para os cursos online. Então, se você gostou, não deixe de compartilhar no seu WhatsApp, com seus grupos de amigos, no seu Facebook, no seu Instagram, porque isso é o que mais ajuda a gente a manter esse trabalho com essa qualidade e gratuito. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve logo e ativa as notificações para você receber sempre que tiver aula nova. Um abraço, muito obrigado!